3 lugares reais que parecem saídos de pesadelos. A introdução do vídeo apresenta 3 lugares que existem de verdade e parecem inventados. Uma ilha de concreto perdida no mar do Japão, uma cidade inteira escondida debaixo da terra na Turquia e uma vila europeia que foi afogada para dar lugar a um lago artificial. O roteiro conduz quem assiste como se fosse uma viagem em 3 atos, sempre em terceira pessoa, deixando claro que não se trata de lenda, mas de memória e geografia empilhadas uma sobre a outra, com camadas de silêncio em cima de decisões humanas que não podem ser desfeitas. Ilha Fantasma de Ashima, no Japão. O primeiro bloco abre com a câmera avançando pelo mar cinza em direção a um pedaço de concreto recortado no horizonte. De longe, a ilha de Ashima parece o casco de um navio de guerra encalhado, cercado por um muro que acompanha o contorno da rocha e por prédios de apartamentos retangulares, todos pálidos e feridos pelo tempo. A narração explica que Ashima fica a alguns quilômetros da costa de Nagasaki e já foi um dos lugares com maior densidade populacional do planeta, quando o subsolo escondia carvão que ajudava a alimentar a industrialização japonesa. As primeiras minas foram abertas no fim do século XIX, e ao longo das décadas seguintes, a empresa que explorava o carvão ergueu um bairro completo ali em cima, com blocos de concreto empilhados, escola, mercado, templo, banhos públicos e um labirinto de escadas estreitas que conectava tudo. Em certo momento, mais de 5.000 pessoas viviam comprimidas em pouco mais de meia dúzia de hectares, com famílias inteiras dividindo quartos minúsculos e varais de roupa disputando espaço com antenas e caixas de água no topo dos prédios. A narração não suaviza o passado pesado da ilha e lembra que durante a guerra, trabalhadores coreanos e chineses foram levados para lá como mão de obra forçada, descendo para túneis úmidos em jornadas perigosas, com acidentes, doenças e mortes que raramente saíam dos registros internos. Quando o petróleo passou a substituir o carvão e os números da mina deixaram de fechar, a empresa decidiu esvaziar a ilha de forma abrupta. Em meados da década de 70, os últimos moradores subiram nos barcos levando o que podiam carregar nas mãos e deixaram para trás móveis, brinquedos, fotografias, bicicletas, cadernos escolares, como se tivessem sido chamados para fugir de um desastre iminente. A câmera entra em corredores quebrados, com janelas sem vidro e portas caídas, mostrando salas de aula com carteiras enferrujadas e cinemas cobertos de poeira, enquanto o texto ressalta que o vento e o sal foram desmontando a estrutura aos poucos, arrancando o reboco, expondo vergalhões, abrindo rachaduras largas nos prédios. O roteiro explica que depois de décadas fechada, Ashima foi reaberta para visitas controladas, com passarelas metálicas que levam turistas a pontos seguros de observação e que a paisagem de ruínas se tornou ao mesmo tempo atração e memorial de um período de trabalho extremo e decisões econômicas duras. A partir de longe, a ilha continua parecendo um navio de concreto prestes a partir, mas a narração reforça que aquele casco não se move mais e guarda um passado que ainda provoca debate sobre memória, exploração e responsabilidade histórica. Derinkuyu, a cidade subterrânea na Rocha Viva. O segundo bloco começa com a luz diminuindo e a câmera descendo por uma escada estreita escavada em rocha clara, enquanto o som ambiente fica mais abafado. A narração apresenta Derinkuyu como uma cidade subterrânea na região da Capadócia, na Turquia, escavada em tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia que permitiu a criação de túneis e salas em vários níveis. O roteiro explica que o local cresceu ao longo de séculos, sendo expandido por diferentes povos que aproveitaram a geologia favorável para se esconder em períodos de perseguição, guerra ou insegurança e que em alguns momentos a estrutura chegou a abrigar uma população estimada em dezenas de milhares de pessoas, junto com animais, água e alimentos. A câmera percorre corredores que parecem não ter fim, com tetos baixos e paredes arredondadas e passa por salas amplas que funcionavam como espaços de reunião, depósitos de grãos, adegas e áreas de culto, sempre mostrando pequenos nichos nas paredes, marcas de ferramentas e o desgaste do piso onde muita gente já pisou. Em vários pontos, surgem enormes discos de pedra encaixados em trilhos, que podiam ser rolados para fechar passagens e proteger andares inteiros, transformando o lugar em um abrigo quase inexpugnável durante ataques. A narração conta que a cidade foi redescoberta no século XX quando um morador derrubou uma parede de casa durante uma reforma e encontrou um vazio atrás dela, seguido por túneis que desciam cada vez mais fundo, até revelar uma rede complexa ajustada com poços de ventilação, chaminés de fumaça e poços de água que garantiam ar e abastecimento mesmo durante longos períodos de reclusão. O texto reforça que os especialistas ainda discutem detalhes de cronologia e de uso, mas concordam que Derinkuyu é um exemplo extremo de adaptação humana ao terreno, em que a cidade se dobra sobre si mesma e se encolhe dentro da rocha para sobreviver. A câmera desce de nível em nível, cruzando escadas esculpidas na pedra, e a narração descreve como crianças, idosos e famílias inteiras podiam passar semanas inteiras sem ver a luz do sol, organizando uma rotina de cozinhar, rezar, cuidar dos animais e vigiar possíveis entradas inimigas nas poucas aberturas externas.
Apesar da ausência de janelas, o roteiro insiste em mostrar que não se trata de caverna improvisada, mas de uma espécie de arquitetura planejada em profundidade, com circulação de ar pensada, sistemas de defesa, áreas comuns e até espaços que funcionavam como salas de aula, o que muda a maneira como se enxerga a palavra cidade quando ela é transferida para debaixo do chão. Curon, a vila afogada sob o lago Alpino. O terceiro bloco volta para a superfície, mas a sensação de estranhamento continua. A câmera abre com um plano geral de um vale alpino no norte da Itália, cercado por montanhas claras e cobertas de neve em certos períodos do ano, enquanto um lago ocupa o centro da cena com água fria e lisa. No meio dessa superfície plana se ergue sozinho um campanário de pedra, com relógios apagados e cobertura pontuda, parecendo uma torre esquecida por engano dentro do reservatório. A narração apresenta o lugar como lago artificial de Resia, criado no século XX para alimentar uma usina hidroelétrica, e explica que ali existia a vila de Curon, com casas, hortas, pastos e uma igreja que marcava o ritmo do dia com o som dos sinos. Decisões de engenharia e de política energética levaram à construção de uma barragem que unificou lagos menores e exigiu o alagamento da área onde ficava o vilarejo antigo, o que significou a demolição de dezenas de casas e a remoção forçada de famílias que receberam a notícia de que a terra onde seus avós tinham construído tudo seria coberta por água. O roteiro descreve, em terceira pessoa, moradores esvaziando porões, carregando móveis em carroças, desmontando portas e janelas na esperança de reaproveitar alguma coisa nas novas casas erguidas mais acima no vale, enquanto máquinas derrubavam as paredes que sobravam antes da inundação definitiva. Apenas o campanário da igreja foi mantido em pé e transformado em espécie de marcador físico da memória submersa, emergindo do lago como um dedo de pedra que insiste em apontar para a superfície. A narração comenta que no inverno, quando o lago congela, é possível caminhar até a base da torre e que, com o tempo, surgiram lendas dizendo que em noites de vento forte, seria possível ouvir sinos que já não existem mais, retirados antes da água subir. O vídeo também menciona que em anos recentes, quando o nível do lago precisou ser rebaixado para manutenção, ruínas de fundações, muros e ruas reapareceram por alguns dias, permitindo que descendentes de antigos moradores caminhassem entre restos de paredes, degraus e pedras que antes delimitavam jardins e currais. A câmera acompanha essa caminhada silenciosa, registrando botas marcando lama fresca sobre traços de um traçado urbano que o mapa oficial já dava como apagado, enquanto a narração reforça que a imagem turística do campanário isolado é bonita, mas esconde uma história de desocupação forçada, de perda de lares e de um acordo em que o interesse energético venceu o apego a uma geografia construída por gerações.